Nós estamos aqui já com o colega Jan Molendiek, da Europeana, já presente aqui, vocês já estão vendo ele lá, ele está lá em Den Haag, em Haia, na Holanda, que é a sede da Biblioteca Europeana. E nós convidamos o colega Jan para apresentar um pouco sobre o Europeana Data Model, que é um modelo de metadados que foi desenvolvido pelo projeto da Europeana, exatamente para conseguir essa integração entre diversos repositórios de diversos países na Europa, ou seja, eles conseguiram integrar ali mais de 20 línguas num processo de tratamento dos metadados, de utilização de linked data, para fazer com que esse acesso ocorresse através de uma entrada única. Isso realmente é um grande feito que a gente considera, e o que nós estamos interessados aqui é em ouvir como esse modelo de metadados proposto pela Europeana, de alguma forma realiza essa interoperabilidade entre esses diversos acervos. Então, o Jan vai fazer aqui a apresentação. Obrigado por me convidar a falar no seu seminário. Eu adoraria estar lá pessoalmente, mas não foi possível. Estou contente que eu fui possível de participar através do Skype. Eu vou falar para você em inglês, que provavelmente o seu inglês é melhor do que o meu português. E você pode se basear. Ok, vamos à rede, por favor. Vamos em frente. Como você deve saber, o GANA é um projeto da Europeana que coleta metadata de museus, arquivos. E para começar, nós tivemos que simplificar a interoperabilidade um pouco. A gente teve que começar de algum lugar simples, porque, do caso contrário, a gente teria que ficar 3 anos falando sobre domínios. É uma coisa que é bem simples, o desenvolvimento é simples, que a gente pode fazer na primeira versão da Europeana. Tem a mais baixa das denominações, um grupo de elementos que são similares ao que falamos. Tem alguns aspectos de campos, onde o que é razoavelmente, a gente acha que qualquer biblioteca pode prover títulos, autores, e para ter interoperabilidade, mesmo se você tiver uma data mais rica, a gente tem que fazer bem forte de provar, to make a informação fácil para ter a original data, informação. É um lugar para começar. Eu tenho medo que no senso de uma coisa ruim, o uso da internet que é rico, a expressão do poder. Quando a gente começa a desenhar EDM, a gente tem alguns requerimentos e princípios que a gente tem que ir em frente. Antes da gente for nesses... Eu queria falar uma coisa que é muito importante para a gente, que a metadata, o modelo da metadata... Desculpa, você... que a gente trabalha sobre esses 4 domínios que a gente serve. O original modelo parece que favoreceu os domínios das bibliotecas, em discutindo com museus, arquivos, no senso que não é do jeito que a gente faz as coisas. A gente tem um jeito diferente de olhar no mundo com arquivos. Então, a gente tentou fazer com que todos os domínios ficassem mais fáceis, todos os domínios.
Uma distinção importante é a distinção entre objetos, o que acontece em desenho, livro, cinema, nas instituições e na representação digital. Por exemplo, os grupos de cada grupo que tem. A outra distinção que a gente tentou distinguir é a distinção entre o objeto e a metadata dos arquivos que descrevem um objeto. A gente está falando sobre identificação, que um objeto, por exemplo, pode ter uma identificação. O terceiro princípio é que a gente quer permitir com que as múltiplas representações para o mesmo objeto, por exemplo, tem muitos objetos que a gente pode, mais de uma vez, ter a metadata dele. Por exemplo, de um museu, como tem aquele objeto nele, ou a gente pode ter uma outra informação do museu como uma outra extensão, o museu como tem uma parte legal. Os dois revêm a representação do objeto. Isso pode, às vezes, não combinar. Então, isso faz com que diferentes imagens do mesmo objeto tenham diferentes categorias. Também temos que prover algumas cartas de suporte para os objetos deles mesmos. Por exemplo, uma pasta de métodos que a gente sempre acha nos arquivos. A gente quer descrever as imagens virtuais como mapas, coleção, porque isso tem um valor de territorial muito grande. A gente quer ser compatível, sem restrições. A gente também tem esse common senso de ir aos domínios, mas também queremos nos especializar, permitindo que cada domínio, cada informação adicione outras especializações nele, que eles tenham não necessariamente no arquivo. Por exemplo, temos uma livraria, no arquivo temos o que uma livraria não teria. E, por último, com relação a todas que eu estou falando, queremos dar o suporte para as pesquisas de contexto, incluindo as ligações com os conceitos dos vocabulário. Nós também temos, você viu que toda pessoa deveria ter, tem uma metadata lá, que não é só uma, e fala sobre os domínios da metadata. A gente está tentando emprestar e roubar tudo que a gente possa de outros modelos. A gente usa um jeito de achar modelos que a gente possa se inspirar. A gente empresta elementos do WCore, que é realmente o elemento do core que está lá. E a gente empresta conceitos do SCOS, porque é um jeito fácil de a gente lidar com os vocabulários, com o texto vocabulário. E alguns dos construtores são inspirados pelo CIDOC CRM. E o que é interessante no processo todo, as pessoas de todas as comunidades, eles têm a própria comunidade. As pessoas de todas as comunidades, eles vêm juntos e eles compartilham as informações. Não somente eles têm essa discussão fisiológica.
não somente de pôr as pessoas juntas, a gente tenta tossir o que cada uma dessas pessoas tenta contribuir. Isso funciona, foi um processo muito longo. A gente começou esse longo processo no fim de 2009 e a gente terminou o projeto no fim de 2011 e como a gente vai ver depois, ainda tem espacinho para discussões que vão haver, mas tudo bem, acontece. Um momentinho. A gente decidiu de representação de princípios da web semântica. Não significa que a gente armazena informação desse jeito. There are other ways de representar a data que a gente tem. Tudo que a gente define vai trabalhar na web semântica. Tem jeitos de fazer uma diferença nos vocabulários, para fazer os vocabulários mais fáceis, para ter inovação. E isso é o conceito que tem. O próximo slide. Como eu mencionei, é um bando muito fácil, é um espaço fácil. A EDM tem vários dos campos, mas o jeito de usar é diferente. Não pela compatibilidade, porque alguns campos ainda não foram bem definidos pelo que eles fazem, mas eles são comumente entendidos entre os diferentes domínios, critérios e, claro, no mundo visual e talvez em algumas especializações ou criações. Por exemplo, de diretor de um cinema, criador, os ambos, eles servem direitinho. Esse exemplo tem que ter e ser especializado. Na EDM, a gente gostaria que ter campos que não tem literalmente composição direta, mas a gente prefere um link que a gente possa achar coisas, mais do que, por exemplo, como ter o Hitchcock como diretor do filme, que ele prefere ter uma link de um IBM, que é uma diretora de cinema. O próximo slide. Agora eu vou mostrar para vocês alguns slides que fala sobre IDM, é um pouco mais técnico. Eu posso ir rápido neles. Eu vou mostrar para a audiência. Se você tem perguntas específicas, depois você pode perguntar. Esse é um padrão importante para recognizar e podemos conhecer entre o objeto real, por exemplo, uma pintura na parede, que é, por exemplo, um objeto cultural, e o que está na internet, que representa a cultura do objeto na web.
E esses dois objetos juntos são entregues para o Ghana em uma agregação. Os dois objetos, a informação dos objetos e a representação dos objetos foi em uma metadata, arquivo. Por exemplo, uma das nossas coisas favoritas, uma coisa que é complexa, por exemplo, que a gente às vezes usa Mona Lisa, de Da Vinci. Eu vou mostrar porque é importante. Um exemplo para a gente, que é muito importante. Vamos começar. A gente tem uma representação, desculpa, eu esqueci de mencionar, que a gente tem a próxima linha, a próxima Mona Lisa, e a agregação que organiza a informação do provedor. E aí você pode ver a informação que a gente recebeu sobre a Mona Lisa de um provedor, neste caso, que veio do Museu da França, do departamento responsável pelo museu. Tem as duas links que foram vindas de um pintor e tem também links de outros recursos, as imagens do arquivo que eles dão de Uganda. E talvez outros recursos de museus que dá quadros de um pintor que é diferente, ou imagens múltiplas de objetos, ou alguma coisa sobre isso. Só pode ser mais do que uma informação da web. O próximo. Nesse exemplo, você pode ver o objeto mesmo, por exemplo, a Mona Lisa. A gente tentou capturar a metadata do criador, da instrução do título, quem é o criador, quem foi, a gente sabe que é o nome da Vinci, a gente sabe o título, Mona Lisa. O próximo slide. Sobre o criador, é claro, se a informação não tem nada a mais, a gente entende pelas palavras, porque vai ajudar, mas mais do que ajuda, o contexto teria que promover, por exemplo, um agente que desse uma link para virtual arquivo. A pessoa, não Da Vinci, mas, claro, ligando até o agente, ao mesmo tempo, a gente vai ter a representação inglesa, a representação francesa do nome. Potencialmente, faz um recurso bem mais poderoso. E no mesmo conceito, em outras áreas, por exemplo, que pode mostrar discussões. Em outros campos pode ver que esse é um retrato de um ser humano. Então, através de conceitos, dos conceitos eles podem descrever alguns objetos de uma forma genérica para fazer a descrição que seja apropriada com outras descrições. No caso de museus, a gente vê o slide de Ampora Tombostre, a gente pode ver que o museu escreveu eventos que são importantes. E, por exemplo, para esse Ampora, o museu tem o arquivo de quando foi, 1951,
quando foi depositado, aonde foi, onde eles acharam, que, por exemplo, foi no século XIX BC. E tem também informação de outros eventos. Se você quiser ter como modelo isso, você tem que fazer uma link de objetos, de eventos. Eu não posso ir muito detalhe, mas dá para você ver como a gente pode pegar informação. Deixa eu ir no próximo. Ok, tem outros slides mais na frente. Tem outro slide chamado A gente quer representar. A gente quer ser possível de representar as metadatas diferentes que vêm do mesmo objeto. A gente pode, por exemplo, achar uma informação específica. Outra representação, por exemplo, da Mona Lisa é o que a gente quer do Museu de Louvre, que é o museu mesmo onde está a Mona Lisa. O segundo exemplo da Mona Lisa, se você vai até a segunda linha, a gente vê o idioma que representa. Onde a gente é capaz de ver o contexto e ver o objeto de antes. Tipicamente, cada um provê uma ideia e todas as ideias contêm informações de onde vem a informação inicial. E a proximidade descreve a informação onde é localizado. E no próximo slide, a gente fala de um provedor, que é uma agregação, mas uma proximidade. O mesmo provedor mostra que o objeto da Mona Lisa, que está na parede do museu, a gente tem tido a informação de dois lugares diferentes, dois provedores diferentes. Eu vou deixar agora a agregação do Uganda. O próximo slide. É difícil de pressa e, sabe, a gente ao mesmo tempo fica animado. O provedor pode processar o enriquecimento da informação. Quando a gente ingere a metadata, a gente vai a um processo de enriquecimento. Por exemplo, os provedores, eles podem identificar, por exemplo, as coisas com relação à latitude e longevidade. A gente tenta identificar qual a localização onde o objeto está. Nós fazemos todas as outras formas de procura também. E isso faz com que a Europeana, que é provedor de data, a gente provém a informação principal do objeto. E também a gente tem outros recordes. A gente tem a Europeana, a gente separa a agregação do provedor e tudo que a gente poderia adicionar later, depois. A gente tenta manter a informação certa, que o usuário possa fazer uma informação distinta da informação, uma informação que ele possa confiar, e como você possa saber qualquer enriquecimento. Claro, pode ter alguma discrepância, mas a gente tem que separar isso. Por isso que a gente tem que... O próximo slide.
A gente começou a trabalhar, vamos trabalhar agora em um modelo mais avançado de prover objetos, a complexidade da hierarquia dos objetos, e vamos falar da derivação e versatilidade dos objetos. É claro que acontece às vezes, como provedor da informação, que tem metadata que se dirige para você pegar uma informação mais rica. E você pode submeter a informação e depois muda. A gente tem que ver a versão do recorde da metadata. Hierarquização dos objetos. Por exemplo, o exemplo do Atlas. A gente tem toda a metadata que está sendo vista. O provedor da informação criou a informação de cada mapa individualmente e para o Atlas por ele mesmo. Que foi impossível representar o relacionamento entre eles. Mas nesse caso, se o Atlas tem 100 mapas, vai ser 101. Vai ser 101 outros objetos de metadata que pertencem ao mesmo mapa. Um para o mapa e um para o mesmo grupo. Vai ser muito difícil na Europeana, no site da Europeana, representar, para saber se eles têm alguma coisa entre si, além do que você já sabe, e possa olhar especificamente. Mas se você não sabe, se você só está somente olhando no Atlas, então você pode pôr junto todos os 101 mapas que são afetivos ao Atlas. Possivelmente nos dois, possivelmente nos arquivos depois. Na EDM a gente viu isso, e foi um jeito elegante que a gente viu, foi de pegar duas propriedades, uma que você possa especificar que um objeto é parte do outro objeto, e na próxima sequência a gente possa identificar. Por exemplo, deve ser uma sequência de um objeto, e esse objeto, na sequência, vai até outro objeto, e como, por exemplo, um número de página. Tem algumas discussões sobre o que a gente faria sobre a sequência dos objetos, a cor, nos arquivos, por exemplo, o jeito das letras, mas não está claro como a gente tem que pôr as letras em ordem, para ser mais simples, para criar uma representação dos objetos. Nesses casos, que o provador de data tem que colocar numa forma mais fácil, talvez um jeito mais fácil da pessoa ver. Se você não tem nenhum conceito de pôr os objetos em ordem, vai ficar difícil de ter um significado para pôr eles na própria ordem certa. E o próximo slide. Vamos rápido, como a gente construiu os idiomas. A propriedade. Agora a gente tem alguns slides que a gente vai bem rápido para identificar a paterna, como que a gente fez o modelo do padrão, o que proveu, como é a agregação da Europeana. A gente está mostrando, por exemplo, a pintura na parede, os recursos, o JPEG, a representação daquela pintura. A agregação da Europeana tem essa informação para descrever o objeto. E o próximo slide mostra as propriedades
dos modelos do padrão, como que a gente mostra as entidades. A gente quer ser possível de representar os eventos, agentes, as pessoas que foram os criadores e alguns editores que têm alguma coisa a ver com o objeto, algumas coisas com o conceito. A gente tentar representar alguma dessas coisas, mas na frente a gente tentou barulhinho. No próximo slide, propriedade para descrever as metadata. Por exemplo, quando o evento, por exemplo, começou, quem estava lá, onde foi localizado, que tipo de objeto, o que o objeto seria. E no próximo slide, a relação entre os provedores e o objeto. Tudo o que aconteceu entre eles. No próximo, contexto de cada informação, classificado. Aqui são as propriedades do contexto das entidades. Onde a gente está agora? A gente está na EDM. A gente tem uma versão estável, mas a gente não pode falar que não tem mais trabalho para ser feito. A gente tem agora um recurso de olhar uma representação de um objeto para ver como aquilo vai ser na prática. A gente pensa que o que a gente tem agora é uma representação, mas a gente precisa ser capaz de encontrar jeitos de traduzir de uma maneira mais própria, uma representação mais direta desse objeto. Esta é uma coisa, a gente tem outro tópico que a gente também está olhando. A relação entre EDM e a FRO. Outros conceitos da EDM também são muito fortes, são fortemente digitalizados para representar a tradição, etc. Tudo particularmente, por exemplo, representar um livro, um filme, etc. A gente tem algumas pessoas que estão olhando especificamente. E no terceiro são um grupo de pessoas que estão olhando na versão. São algumas esses grupos. A gente não pode falar que a gente não está implementando as coisas na EDM ainda, mas a gente tem. Estamos prontos para receber a informação da EDM. E a gente tem uma versão corrente da europeana que a gente usa. Infelizmente a gente ainda está na eData. A gente espera que a gente lance diretamente a EDM depois, essa semana. Se tudo der certo, até sexta, quinta ou sexta, a gente deve ser possível de ver uma nova versão que a gente vai usar, que realmente está acontecendo na EDM recentemente. E a representação da data, da informação, no índice, não mudou muito, mas ainda, basicamente, tem a tecnologia não mudou, a riqueza da expressão da informação aumentou muito. E a gente foi capaz de ver em mais características, por exemplo, a primeira característica
é possível na IDM, mas não foi possível em ESI, é ter um objeto com múltiplas representações. Por exemplo, se o museu prover, por exemplo, um objeto rápido ou a imagem de uma estátua, que nos dá 5 imagens no site de aspectos diferentes da estátua. Na versão corrente do portal, a gente tem 2 opções. Uma é somente mostrar uma foto para aquela estátua. A outra opção é duplicar o recorde 5 vezes com fotos. Nenhum deles são atraentes, mas com o EDM a gente pode ter uma metadata somente, com 5 diferentes imagens, 5 diferentes lugares da web. Essa é a primeira característica que a IDM permite. Só essa palavra tudo é para mostrar o que faz. Mas é claro, tem muita coisa que vai vir ainda. A gente está trabalhando numa representação mais própria de objetos, que também vai satisfazer os arquivos da comunidade, porque são requerimentos, muitos requisitos naquela área. E a gente também está trabalhando para representar o contexto dos recursos. Se as pessoas provêm um link, não só para... Se eles provarem um link em vez de uma linha, a gente pode mesmo fazer com que isso aconteça. Não é tão visual como a site, mas é visível na metadata, nela mesmo. Muita coisa tem sido feita, ainda tem muita coisa que a gente vai fazer ainda. A gente está começando a ver os benefícios da IDM. A gente particularmente fala que o trabalho da comunidade e dos domínios, as comunidades em volta, que estão trabalhando junto, tem sido fenomenal. A gente está muito contente com isso. Estamos agora pensando se a gente deveria ou não procurar promover EDM para uma metadata, uma troca de metadata. E vocês podem perguntar para a gente está pensando ainda, porque algum da gente sabe quanto trabalho vai envolver, e a gente pensou que a gente iria esperar um pouquinho para ver se a gente ia começar a ver os resultados da IDM antes da gente colocar os esforços para começar esse nosso assunto. Mas se a comunidade acha que isso é importante, claro que a gente vai considerar. No próximo slide, vai mostrar o que os provedores devem fazer, que não aplica para vocês da audiência, mas eu queria falar muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que eu fui capaz de falar um pouco da EDM para vocês. Eu tenho certeza que tem muitas as perguntas a serem feitas, mas eu vou ficar feliz em respondê-las. Agora vamos perguntar se alguém na audiência tem alguma questão. Quem puder fazer as perguntas em inglês, tudo bem? Senão a gente pode traduzir aqui também, se forem necessárias.
há dois aspectos que nós devemos considerar. O primeiro é ver, então, ok, nós temos um pacote de IDM, as pessoas Vou fazer isso. Se eu entendi a questão perfeitamente, como vai ser o efeito na mídia? Um jeito de olhar tem que ver o comportamento do site. Se você é EBI, as pessoas podem encontrar mais rápido o que está procurando. E teremos um link procurando os requisitos com sucesso. O que a gente pode definir sucesso? Por exemplo, se as pessoas estão procurando um objeto no museu ou numa página viva, a gente pode mencionar isso, porque também outro método de sucesso seria a satisfação do provedor da data. A gente vai no museu no futuro achar mais fácil representar a metadata deles mesmo, e vai ser importante para a Europeana também. Alguma mais pergunta? A question that's less technical. What kind? Nesse projeto e entendendo que seja por natureza um projeto interdisciplinar para tratar já de início de ciência da informação, mas também na especificidade do universo cultural, ou seja, envolvendo tantas artes diferentes. Então, são duas perguntas. O contingente de pessoas envolvidas no projeto. Segundo, o perfil das pessoas envolvidas, dos profissionais envolvidos. The project of Europeana, and which kind of profile is considered in this interdisciplinary group, and cultural background that this team is characterized. Okay. In Europeana office in Den Haag. No escritório da Europeana temos aproximadamente 40 pessoas, mas no projeto Europeana, cada projeto, estamos presentes em 7 países da Europa, então temos aproximadamente 40 parceiros. No todo, a rede Europeana tem aproximadamente 500 colaboradores. Provedores de dados, provedores das universidades, pesquisadores, políticos, contribuintes também. Se você está perguntando especificamente sobre o grupo da IDM, somos aproximadamente 45 pessoas, e eles vêm de todos os domínios. Does that answer your question? Oh, definitely. Respondeu a sua pergunta? Sobre o modelo de dados hoje adotado, né? Porque no site, o que fica aparente para nós é bem simples, né? Quantidade de informações. Queria saber se esse modelo de dados é público, né? Se é possível ter acesso, e como que funciona o envio desses dados. Eu não entendi na apresentação dele, como é que é o envio de dados das instituições para a Europeana, se eles disponibilizam um formato que deve ser, né, mandado, enfim, como é que é
esse processo. The data model is available if it's accessible for the great audience to see how it works inside, and also they want to know how does the data reach to European Data Bank, how is the protocol and how is the format that people send you data? O modelo de dados é absolutamente gratuito, a gente tenta distribuir com o maior número de pessoas que a gente consegue. A Biblioteca Pública da América, eles têm um protótipo que eles têm que entregar no próximo mês, no futuro, para ver se eles podem usar e se a gente vai poder cruzar essas informações. O esquema é gratuito, também está disponível, assim como tudo que a gente faz. Tudo é open source. Se você no Brasil quiser usar partes do modelo, nós ficaremos muito felizes e encorajamos isso. É a primeira pergunta. A segunda pergunta... O mecanismo de mandar informação. Nós usamos PMH para isso. As pessoas enviam para a gente um XLS com a representação da metadata e do arquivo de mapeamento. Nós estamos começando a fornecer suporte para bancos de metadados. E estamos onde está sendo possível criar essa importação de metadados de bancos para o banco da IDM. Porque se você manda isso, você pode entender como eles criaram o mapeamento. Minha representação, IDM é um modelo muito rico, mas não é muito simples. Então, tem muito potencial para erro nesses mapeamentos. Por enquanto, pelo menos por agora, nós tentamos garantir que o mapeamento está sendo feito da melhor maneira que é possível. O atual mecanismo de entrega é 98% ORP. Any more question? Alguma pergunta? Sim, claro. One more question, Jan. I hope we have time. Gostaria de saber se foi desenvolvido pela IDM alguma estratégia de validação no aplicativo e para o usuário e tudo mais. Para o usuário está? They're considering, they're asking Jan about the validation strategy in order to comply, to give some compliance to the data. How do you deal with compliance and validation of the data? Essa é uma pergunta muito difícil. Acho que o principal modo de fazer isso é trabalhar com profissionais que você possa confiar. Os bibliotecários, os arquivistas. A gente confia neles para fazerem o trabalho deles. Então, na maior parte dos casos, eles têm a qualificação e sabem que a metadata é boa. Se você puder entender, a gente não tem como conferir todo o metadado que chega, a gente tem que atribuir essa confiança para algum profissional. Essas coleções de metadados têm
acontecido nos últimos anos. Muitas pessoas têm trabalhado duro e a gente acredita neles. A metadado original, ele vai ser mapeado e importado no nosso modelo, baseado na confiança nessa pessoa que criou esse metadado. Então, se dizem que foi essa pessoa que criou essa pintura, a gente acredita nisso. Discussões sobre esse campo que você tem, ele deveria ter sido preenchido com o nome do criador ou com de outra pessoa. Criador não é um campo muito bom porque ele é geralmente óbvio, mas existem outros campos que a gente pode pensar nisso e podem gerar essas diferenças de opiniões, mas entre os provedores. Mas a gente pensa que eles têm que ser profissionais e confiáveis e a gente está aqui para ajudar. Agora a minha pergunta, Ian, como é que a Europeana está lidando com o fato que num curto espaço de tempo vai haver resposta dos cidadãos em relação às informações que estão vindo da Europeana? Até agora a gente tem desenvolveu um mecanismo muito bom para isso. A gente desenvolveu uma caixa postal para feedback. Então, sugestões para melhorias, críticas. Sugestões para melhorias são muito raras, mas isso gera anotações que a gente pode, que nos guiam. Então, a gente pode dizer: oi, eu reconheço essa foto, meu pai estava nessa foto, então você pode adicionar ou sugerir algum tipo de correção. A gente vai ter que ter um mecanismo melhor para esse feedback e depende deles então de aceitar ou negar essas sugestões. Esse sistema ele não existe do feedback, nem no modelo IDM, nem na Europeana. Nós estamos chegando ao final da nossa conferência. Quero agradecer muito ao professor Ian. Muito obrigada pela sua apresentação. A gente acha que essa apresentação vai poder abrir nova participação e parcerias entre instituições brasileiras e europeana. Espero ouvir nessa conferência palavras e reflexões sobre essa nossa conversa. Muito obrigada pela sua palestra e a gente quer ouvir as suas últimas palavras. Muito obrigada pela atenção de vocês. Foi um prazer participar. Muito obrigada.